pessoal, eu sou o professor Armando, para quem não me conhece, para quem me conhece também. Então tá, o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre tipos de avaliação. Espero que esse vídeo te ajude, tá? Para quem serve para quem está fazendo licenciatura, serve para quem é, às vezes precisa de uma explicação rápida, basicamente. Então vamos lá, vamos começar? Tá, tem alguns tipos de avaliação, pra você ter uma ideia, não rola só avaliação quando a gente fala de educação, né? A gente rola a avaliação quando você vai avaliar um aplicativo, vai avaliar uma mercadoria, vai avaliar um pedido que você fez no iFood. E, gostaram? Dei uma ajeitada aqui na câmera. Então é o seguinte, na parte pedagógica da situação, a avaliação ela vai ser um processo que serve para que eu possa avaliar na visão tradicional se o meu aluno é bom ou não. Só que quando você tem maior consciência do processo como um todo, você vai avaliar isso também. Você não deixa de avaliar isso, mas você começa a avaliar também o seu fazer como professor. E eu acho que é que a gente tem que refletir, tem que pensar um pouquinho. Tá bom? Então vamos dar uma passeada rapidinho. Então, quando você tem uma proposta bem definida, então não importa se você vai fazer tradicional, se você vai fazer expositiva, se você vai fazer. Você tem uma proposta bem definida, basicamente você vai se preparar para fazer a tua avaliação, depois você vai ter o processo de avaliação, depois você vai ser depois, o que eu faço depois dessa avaliação. Então, a preparação você precisa determinar o que você quer avaliar, quais são os tipos de avaliação que você tem para poder fazer, porque existem vários tipos de avaliação. A prova, para quem está começando agora, eu acho que vocês já viram, né? Hoje já estão falando mais nas licenciaturas e nos cursos de pedagogia. A prova, tal qual a gente conhece, uma prova escrita, ela é uma das formas que a gente tem de avaliar, mas a gente tem outros mecanismos, outras ferramentas para avaliar, e é isso que você vai ter que decidir. Como que eu vou avaliar? Qual é a ferramenta que eu vou usar de avaliação? Os critérios de julgamento, tá? Quais as melhores ferramentas para você conseguir o que você quer. Basicamente é isso, tá? Então é o que você pretende avaliar, quais são os tipos de avaliação que você tem, critério de julgamento e as melhores ferramentas. Beleza? Aí, vamos lá, o processo de avaliação. Bom, processo de avaliação, aí a gente tem dois fatores muito interessantes. Tem o processo antigo, que é assim, eu faço a prova. O aluno que não estudou, que se ferre, e aí quem é bom mesmo vai passar. Aí só bom mesmo tirar 10, só bom mesmo. O aluno pode ser bom, mas você foi uma porcaria como professor se você pensa assim. Por quê? Porque assim, não quer dizer que você tem que fazer todo mundo ganhar nota. Não. Mas assim, qual é a tua função lá, né? A gente tem que pensar qual é a nossa função. Nossa função é dar aula, ou nossa função é fazer o aluno aprender a nossa matéria. Que diferença, não? Você conseguiu refletir aí nessa frase? Então, isso aqui é muito importante. Então, para uma nova forma de trabalho, o que a gente costuma fazer? A gente faz uma coisa chamada teste operação, teste saída. Você testa o que você quer, né? Você dá uma, uma matéria, você faz uma explicação, você faz uma proposta. De laboratório, você espera que eles entreguem o resultado a curto prazo. Aí você faz esse teste. Eles me entregaram o que eu queria. Quando você tem uma ideia do que você quer e eles entregam ou deixam de entregar, você está fazendo uma avaliação. Conseguem perceber? É sutil e é muito importante. Tem gente que faz nada com essa informação e tem gente que faz. E é aí que eu quero chamar a atenção para vocês. Uma avaliação muito melhor qualificada, vamos assim dizer, é quando você transforma essa sua observação em dado para trabalhar, inclusive, com as suas estatísticas com relação à aula. Então, aqui eles conseguiram. Beleza, eu continuo da mesma forma. Se eles não conseguiram, eu volto e mudo a maneira. Cuidado para você não voltar e fazer a mesma coisa de novo, senão você vai obter o mesmo resultado. É aquela coisa que o Einstein fala, né? Burrice é você fazer a mesma coisa e esperar ter resultado diferente. Você muda a forma de fazer, seu resultado vai ser diferente. Pode ser pior se faz outra coisa de novo, pode ser melhor. Tá, mas a gente vai tentar sempre pro melhor. Legal? Então tá. Isto posto, vamos nessa. Ahn, Basicamente, uma coisa interessante para a gente refletir entre uma prova tradicional, né, que seria uma prova, e um modelo de avaliação é assim: uma prova vai buscar qualificar se o aluno aprendeu ou não, ele sabe ou não sabe aquele exercício, tá? Se você, daí depende do tipo de prova que as pessoas fazem, porque tem gente que faz prova assim. Eu puxo questão do Super Pro é um site que tem, ou se eu pego de FUVEST, qualquer coisa assim, eu puxo questão de lá e jogo para os alunos fazerem. Então eu não participo dessa elaboração de questão, pego só questão de vestibular, pego do livro, pego o que você quiser.
da apostila, e o aluno faz e resolve. Agora, eu também posso inovar nesse tipo de prova sem precisar mudar a abordagem que vocês estão acostumados. Por exemplo, bote uma notícia que envolva a sua matéria recente. Eu sou de física. Aí você fala, pô, mas de física dá, opa. Você pode falar de trânsito, pode falar de melhoras em vias de trânsito, no caso para quem trabalha com movimento, né? Quem trabalha com, por exemplo, no terceiro ano que a gente vai falar de campo magnético, fala sobre esse problema de explosão solares que vai afetar toda a rede de telecomunicação por culpa de um vento solar que tem um pico de 11 anos. É importante que essa aprendizagem, essa avaliação, essa prova, né, ela possa servir como um momento de aprendizagem do aluno também, tá? Mas basicamente a prova, ela vai estar preocupada só em classificar. Esse aluno tirou 3, 2, 1, a avaliação, ela vai pensar no processo e como fazer para esse aluno melhorar. Basicamente é isso, tá bom? Então toda avaliação precisa ter, assim como um exame ou uma prova, ela vai precisar ter um senso de desafio. Esse aluno tem que ser desafiado frente àquilo que ele sabe. Você não pode dar um boi, né, vamos chamar assim, uma moleza de você fazer um exemplo e na prova você colocar a mesma coisa. Isso não, você não está avaliando ele, você está avaliando se ele decorou aquele teu exercício. Bota um desafio. Usando isso, quero que você pense tal coisa. Ah, e é importante que na sua confecção de prova seja factível para o aluno. Você já conhece seu aluno. Não tenta buscar pegar ele. Não fala assim, ó, ele pode pensar, ele pode chegar até aqui. Será que poucos vão chegar? Porque é um desafio, mas isso é legal. Tem que ser desafiante e toda a prova tem que ser factual. Esse aluno tem que ter visto essa matéria. Não pode ser uma coisa que ele vai precisar de coisa que não tem, né? Como por exemplo alguns vestibulares aí cobram coisas que não estão no programa do ensino médio. Ainda mais agora com essa flutuação de cargas horárias e mudanças curriculares, né? E é importante que você tenha num processo de avaliação, não de exame, um feedback para o aluno. Você pode ter um feedback numa prova e transformar uma prova numa maneira de avaliar? Pode. Uma avaliação? Pode. Você senta com o aluno, mostra onde foram os pontos que ele errou, ou então você escreve e dá uma chance para que ele corrija e traga de volta. Isso é uma forma de avaliar, só que a gente tem de achar que a avaliação assim, o cara foi, fez, acertou, não acertou e eu sei, nós crescemos assim, mas adiantou. Não está na hora da gente poder melhorar isso? A gente pode melhorar isso, né? Tá bom? Então agora eu vou passar para vocês uma parte nova que é a avaliação diagnóstica. Depois eu vou falar da avaliação formativa e depois a somativa. Avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica é muito bacana para você dar no início do ano, no início do seu tema que você for escolher, enfim. E como é que ela funciona? A avaliação diagnóstica ela vai funcionar assim. Você, por exemplo, eu sou professor de física, como eu falei, estou dando aula no primeiro ano, por exemplo, e vem muito aluno novo de outras instituições. Então eu não sei como é que eles estão na matemática que eu preciso no pré-requisito. Então bolo uma prova com algumas questões. A minha função ali não é, tem que deixar claro para o aluno, não é classificar o aluno que é bom, que não é bom, selecionar nesse sentido, não. É para eu ter uma ideia do que eu preciso fazer. E esses alunos têm que ser o mais honestos possível, para que a gente possa trabalhar da melhor forma. Está fazendo sentido isso para você? Aí você faz essa avaliação e leva muito a sério. Isso vai ter oscilação. Então você pode trabalhar de algumas formas em sala de aula. Fica aqui uma dica aqui extra. Uma das formas ou maneiras que você pode ter para você fazer um trabalho legal é trabalhar em grupos. Você pode trabalhar em grupos. Você fala assim, ó, quem aqui conseguiu ir bacana, tá, parará, você consegue pegar essas pessoas e você, como professor, faz os grupos e coloca, né, as pessoas que têm diferentes níveis. E aquelas que têm um conhecimento maior, se tiver possibilidade de, elas vão ajudar a explicar, fazer aqueles exercícios e corrigir aqueles exercícios, e você passando do lado, observando se está correto. Se não está correto, fica dando uma ouvida. Se faz sentido o que eles estão explicando, eles são alunos, eles não são professores, você é professor. E quando você fizer isso, você também está fazendo uma outra estratégia chamada instrução aos pares ou ensino cooperativo. No caso, não ensino tão cooperativo assim, porque não se trata de um projeto, mas a ideia é que eles desenvolvam essa conversa entre eles. E aqui fica um ponto muito importante para que a gente possa conversar agora e falar das outras avaliações. Quem que vai estar por detrás de todas essas mudanças educacionais? E elas não são do Brasil, elas são mundiais. Foi feita desde a década de 90, a preocupação dos educadores era com o quê?
era com o adulto do século XXI. E esse adulto do século XXI precisava desenvolver algumas competências que se vislumbrava necessitar. Hoje se percebe que era real aquilo que eles pensavam lá atrás, em 1996. Em 97, a, a OCDE pediu para que o Jacques Delors fizesse um documento. Ele fez um livro chamado, esse documento é um livro chamado Educação, Tesouro a Descobrir, e no capítulo 4 ele fala a respeito das avaliações, e é o que eu vou comentar aqui com vocês. Primeiro ponto, é importantíssimo que a gente pense que as competências que são cobradas para o adolescente hoje são diferentes daquelas cobradas pelo adulto há tempos atrás, assim, na década de 90, que foi cobrado, a gente via o que estava sendo passado em, em 80, em 2000 ainda, mas só que essas mudanças só estão sendo implementadas em alguns lugares agora e no Brasil começando a engatinhar. Quais são essas competências? Então, até antes era competência de saber. Eu precisava saber, conhecer a matéria. Conhecer, né? Geralmente teve gente até que brinca assim, não preciso saber somar e saber escrever, e que daí eu consigo um emprego, e daí viram que não era bem assim. Aí você precisava ter uma profissão, você precisava saber somar, subtrair, multiplicar, fazer radiciação, fazer uma redação bacana, depois saber um pouco de física, química, matemática, biologia, geografia, história, poder raciocinar de uma forma mais ampla. E à medida em que a gente começou a evoluir na parte de, de educação, se percebe que a necessidade de competências socioemocionais. E quem diz isso não é nem o pessoal somente da educação, mas é o pessoal do mundo corporativo. Hoje se percebe que, se eu tiver dois currículos com duas pessoas que são de instituições confiáveis, né, porque já está acontecendo hoje uma situação muito chata de falta de avaliação correta, falta de aula correta, que entendeu que o fato da gente ser professor e explicar para o aluno e o aluno aprender e conseguir boas notas é confundido com o professor dar notas ao aluno. E aí você tem um problema na área de educação que corresponde não só ao aluno se achar no direito de cobrar do professor que nota é essa, como os pais entrarem em contato. Já está acontecendo na própria faculdade. E isso é um problema, mas fica para um próximo vídeo. Bom, o fato é, quais são essas competências socioemocionais? É preciso que esse novo profissional saiba se comportar na frente das pessoas, sabe ter poder para conseguir falar, saber se comunicar, conhecer, lógico, ele não tira. Então, aquilo que a gente achava que tinha que fazer, continua tendo, continua sendo necessário saber o conteúdo, continua sendo necessário várias coisas. Aí vem um outro problema, que algumas pessoas ficam discutindo sobre a nova educação e acham que não tem que saber as coisas. Não, Jacques Delors nunca falou disso. Jacques Delors é um bambambam da área de educação. E aí ele bolou, né, resumiu isso tudo nos 4 pilares da educação. Saber, saber conhecer, saber fazer. O fazer, eu preciso pegar o meu conhecimento e fazer alguma coisa com ele para que eu possa gerar o ciclo do conhecimento, porque senão não adiantou. Quantas coisas que vocês não estudaram aí e vocês se esqueceram? Ou tem gente que fala, não usei isso para nada. Então, se faz necessário, com isso que você aprendeu, o que a gente pode fazer? Aí você bola a sua forma de falar isso, enfim. Aí depois também você tem o se autoconhecer, né? Então, essas etapas todas da, da avaliação a gente já falou lá num outro vídeo. E é sobre isso que vai ser como é que a gente vai avaliar. Então, nossa forma de avaliar agora, eu vou falar da forma da avaliação formativa. A formativa ela vai oferecer dados reais, em tempo real do que está acontecendo e o professor vai acompanhar isso tudo, tá bom? E a somativa? A somativa é geralmente aquela que vocês estão acostumados com o exame. E como é que é essa somativa? A somativa você dá aula, dá aula, dá aula, dá aula, dá aula. No final, na última parte, você faz uma prova que, por exemplo, vai cair a matéria do bimestre inteiro. Vocês já devem ter passado por isso. Eu já passei por isso várias vezes. Então, quando você fala vai cair a matéria do bimestre inteiro, você joga a prova para o final da situação, o que o aluno entende? Que ele está se preparando para uma prova. Então, a prova, o que vai avaliar ele é o momento final daquilo tudo. Ele não entende que é ao longo do processo. E o que a gente ganha com isso? Só perde. O aluno perde no conhecimento e a gente perde com relação, em algumas vezes, à disciplina da sala de aula. E eles ficam indisciplinados. Porque não faz sentido. Por que ele está ali agora? Não. E outra, quando a gente faz uma situação dessa somativa de uma prova antiga, a gente está
valorizando o quê? Está valorizando a mecanização do movimento de memorizar e repetir. Memoriza, repete, memoriza, repete, memoriza, repete, memoriza, repete, memoriza, repete. Pô, e aí qual que é a nossa consequência? O aluno estuda um dia antes da prova. Lógico, vai estar com aquilo mais fresco na cabeça. Chega o dia seguinte, terminou a prova, ele apaga, desencana. E aí você vai dar aula para ele no ano seguinte. Você lembra de tal coisa, professor? Não lembro. Quando você ouve isso, a gente falhou. Pode ser você que deu aula vários tempos aí, você se esforçou, eu me esforcei e eu estou reavaliando o meu ano como foi assim. Aliás, eu faço isso o tempo inteiro. Nós falhamos quando é assim e é triste, mas o fato é, nós temos uma nova chance de acertar e sempre temos, tá bom? Então agora vamos falar especificamente da formativa, que eu separei umas coisas muito legais aqui para vocês. Tá? Então, das características de uma prova formativa, ela vai ser socializadora. Por que socializadora? Ela vai ter o aspecto da competência socioemocional, de trabalhar com empatia, com trabalho cooperativo, empoderamento, habilidade de comunicação, confiança, negociação, iniciativa. E também vai ter a função pedagógica, que permite os professores reconhecer a evolução do aluno naquele assunto. Bom, e para isso tudo acontecer, você vai precisar saber, deixar claro para você quais são os critérios de avaliação, quais são os padrões de referência. A partir daqui, quero ver que eu quero avaliar. Tá. E quais são os indicadores que o aluno está evoluindo? Quais são esses indicadores? Então tem que estar claro quais são os critérios de avaliação, quais são os indicadores que eu vou observar esses critérios. Na avaliação formativa, a gente vai ter quatro tipos de avaliação formativa. A primeira é uma avaliação integral. O que é uma avaliação integral? O professor fica do lado o tempo inteiro, sempre assim, você vai acompanhando, tá? Fica do lado o tempo inteiro, vai verificando se o aluno está com dúvida, se não está, vai modificando a forma de explicar, vai fazendo outras estratégias, pegando, porque precisa na formativa, a gente vai estar formando um cidadão, precisa da função socializadora, vai ter trabalhos em grupo, vai ter em laboratório, vai ter onde você quiser. E aí você vai anotando tudo o que está acontecendo e essa evolução. Ao final do processo, você vai fazer o quê? Eu quero fazer uma avaliação do todo, no final. Eu faço uma avaliação do todo no final, tá? Depois da avaliação integral, a gente vai ter ah, só um comentário muito importante, né? Quais são as dimensões que a gente vai pegar numa avaliação formativa? Você tem três dimensões. A cognitiva, que é o que a gente está acostumado. Volto a dizer, ela não é descartada. Jacques Delors, inclusive, disse lá na página 92 do capítulo 4, ele fala o seguinte: não devemos deixar de valorizar a repetição e a memorização de conteúdos. Eles são úteis sim, só que não só isso. Precisa fazer sentido, precisa ter um contexto para isso. Então, continua tendo necessidade de fazer exercícios, continua tendo necessidade de saber as coisas, tá? Só para não ficar longe. E também temos uma dimensão afetiva, que é essa parte da sócio interação, né? E também temos uma avaliação, uma dimensão psicomotora. E nessa psicomotricidade eu vou avaliar o quê? Habilidade com as mãos, por exemplo, letra. Olha que legal, né? A forma que a pessoa faz a resposta é avaliada na psicomotricidade também. Beleza? Então vamos lá. Depois dessa avaliação integral, que vocês entenderam, né? Vai acompanhando, mas no final eu faço uma avaliação, existe uma que é mais legal ainda, que se chama avaliação contínua. O que acontece? O professor tem que saber o começo de onde eles estão e para onde que eles vão estar. E vai acompanhando passo a passo tudo o que acontece. Então, ele faz assim, ele define o objetivo, depois ele vai construir os indicadores, tudo bonitinho. Ele elabora os instrumentos que ele tem que fazer, faz o processo de ensino, coleta os dados, evidências e ele vai coletar. Aqui funcionou, aqui funcionou, aqui funcionou, aqui não. Então ele toma decisões, ele pode mudar no meio do processo, tá? Mas ele está tudo catalogado. E aí quando ele está catalogado, ele vai lá e faz uma avaliação com os alunos, com os adolescentes, ou com as crianças, enfim, tá? E é importante que quando você for fazer uma situação dessa, teve um. Deixa eu ver aqui o que eu separei aqui. Sabaus em 2013 ele colocou uns pontos muito interessantes para você trabalhar com uma avaliação dessa contínua, tá? Então buscar trabalhar com atividade que você já conhece muito bem para você não ter problema de segurança. Isso é para professor. Na hora de planejar tem que ter claro quais as habilidades que você vai e competências que você vai querer desenvolver. Deixar claro para o aluno qual vai ser essa forma de avaliação. Tá? Isso tem que estar claro. Determinar o papel de cada um. Ó, professor, eu vou fazer isso, vocês vão ter que fazer assim, assim, assim. Recolher informação durante a execução de cada atividade, você recolhe isso daí. Né?
Antes de corrigir, uma parte importante para evitar problemas de cunho que acontecem com a gente, de projeção, aquelas coisas todas, cunhos pessoais, tá? Então você faz um gabarito, como se fosse uma avaliação por rubrica. É muito interessante porque você tem que avaliar da forma mais impessoal possível. Bom, e depois, qual outro tipo de avaliação formativa que a gente tem, que ela é a mais completa de todas? A gente tem a sistêmica. A sistêmica ela funciona assim, a gente vai avaliar. Bom, além dela ser mais completa, ela é bem detalhista. É isso que você tem que entender. Eu vou ter que deixar no meu planejamento ou no meu portfólio tudo, ipsis literis, o que eu estou avaliando e por quê. Qual é a vantagem disso? Você vai ter na sua mão um instrumento de pesquisa. Então, uma avaliação sistêmica, ela lembra muito a um instrumento de pesquisa e eu posso dar um exemplo para vocês de um instrumento de pesquisa em forma de exame. É assim, então eu sei onde eu estou, onde o aluno vai chegar, como é que eu faço para esse aluno chegar até lá. Então eu faço de etapas por etapas até que ele chegue na resposta que eu preciso. Isso é uma avaliação que eu vou dar um exemplo para vocês, que ela é padronizada, internacional e que entrega para o aluno. Então, chama-se PISA, ele é uma avaliação sistêmica de desempenho, tá bem? A gente pode ter uma outra avaliação, por exemplo, no caso de da gente fazer um trabalho em grupo de um projeto, você vai pegando, vai observando a parte aqui comportamental, você vai anotando, vendo a evolução dele. Então, no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, como é que foi a parte comportamental de cada aluno ou de cada aluna. Você vai fazendo também a parte de resultados que eles estão entregando, devolve para eles, faz o feedback sempre, tá? E aí, quando você for fazer isso, a gente vai ter um tipo de avaliação muito legal, que se chama avaliação participativa. Essa avaliação participativa, ela é show de bola porque a gente faz junto com os alunos. Você vai junto com eles analisar o que está acontecendo. Então, assim, todo mundo está sabendo se aquele momento deu errado por quê. Então eles se autoavaliam. A gente dá uma avaliação juntamente com eles. Isso nos faz lembrar um outro tipo de avaliação que como é que a gente faz para medir essa avaliação, os procedimentos de avaliação. Então, disso tudo que eu falei, passaram por aqui três tipos de formatos, tá? De procedimentos de avaliação para finalizar o vídeo. O primeiro, autoavaliação, o aluno se reflete sozinho sobre o seu modo de fazer. Reflete sozinho, ou o grupo reflete sozinho, como foi o grupo, como é que esse grupo agiu, como é que o aluno agiu, como é que eu fui nessa prova. Isso é uma autoavaliação. Entenderam? Outro ponto interessante é a avaliação chamada coavaliação. Ela é meio que a participativa. Tanto os professores ou o professor quanto os alunos avaliam juntos. Tá? Então é uma reflexão para os dois. Qual que é a diferença da avaliação, da coavaliação para avaliação participativa? Na avaliação participativa, eu só estou avaliando o trabalho daquele grupo e pergunto só sobre o trabalho do grupo. Uma coavaliação, que o processo da participativa é um tipo de coavaliação, mas uma coavaliação também inclui quando os alunos fazem uma avaliação sobre você e você pode dar um feedback, dar uma resposta sobre aquilo que eles estão avaliando, assim como ao você avaliar, eles também poderão dar uma resposta sobre o que você está avaliando. Aí eu acho muito legal, né? Cria-se um elo, cria-se o que a gente chama de vínculo entre professor e estudante nesse momento, tá? Outra coisa é a heteroavaliação. A heteroavaliação nada mais é do que alguém de fora que não tem contato com esses meninos, com essas crianças, querer avaliar. Por exemplo, quando eu faço do PISA, um PISA é uma heteroavaliação, é alguém que não conhece, não está naquela sala de aula, e aí se joga uma avaliação tipo PISA no Brasil, que, enfim, os alunos não estão, a maioria deles, preparados para fazer um PISA. E aí dá essa nota baixa e fica, porque o Brasil está em péssimas condições na educação mundial. Olha, tem coisas que a gente precisa melhorar. Mas uma das coisas lembra que eu falei da factibilidade? A gente precisa ter uma avaliação que ela seja coerente ao processo de ensino que a gente tem. Será que o PISA, que é um processo internacional, inclusive recomendado pela OCDE, ele é uma avaliação que faça sentido para o nosso país, da forma que o nosso país está sendo administrado educacionalmente? É de se perguntar, tá? Então,
Basicamente é isso. Vamos resumir? Então a gente resumiu alguns tipos de avaliação, né? A gente viu uma avaliação diagnóstica que se faz antes, para a gente saber o que faz. A formativa eu acompanho o aluno. E a somativa eu coloco tudo no final, somo tudo e ele que se vire. Você pode ter uma somativa também nas formas mais modernas. Você fez tudo isso, deu certo, você está confiante, você está seguro que o teu aluno está entendendo, o aluno está seguro, pode ir. Aí você fala, vamos fazer uma prova que envolve tudo? Aí você faz uma prova somativa de uma maneira que respeite mais o aluno focado no aprender. Legal? Tá bom? Então esse daí foi o nosso vídeo. Espero que. Nosso não, meu, né? Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês a pensarem um pouco a educação e a avaliação. Tá bom? Se você curtiu aí, se gostou, compartilhe o vídeo aí depois. Tá bem? Até mais. Tchau.